Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, como de costume, vamos dar uma olhadinha como é que ficaram os mercados no dia de ontem. Lembrando que aqui era feriado em vários países do mundo também, inclusive Labor Day, tá? É dia do trabalho, de trabalhador. Em vários lugares do mundo aí tivemos o mesmo feriado, mas Estados Unidos rodou normalmente, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui em como se deu aí as negociações, né? Então o petróleo, pessoal, estava aberto, né? A gente teve uma queda de 2,93%, uma queda bem expressiva, bem forte mesmo, e hoje sobe 0,29%. O óleo de palma, pessoal, ele estava fechado ontem, mas hoje aí encerrou suas cotações com 0,73% de alta, chegou também aqui na região de resistência que a gente havia comentado. Vamos ver se agora o mercado dá um descanso, né? Mas a princípio o mercado aí segue uma forte tendência de baixa e caso venha a perder este patamar aqui, a gente pode ver ele testar as mínimas do ano lá na casa dos 3.530. Óleo de soja ontem subiu 0,58%, hoje sobe mais 0,39%, apesar dessa queda bem forte do petróleo, né? Então, movimento aqui de recuperação para o óleo de soja. Mas é interessante a gente olhar, pessoal, que o óleo ele vem perdendo a sua região de resistência, de suporte, tá? Deixou até uma barra bem interessante aqui, né, de queda. Pouca sombra, basicamente corpo forte aqui, né? Então, uma queda de 3%, perdendo esse suporte que incomoda bastante, tá? Incomoda bastante. O que a gente poderia imaginar de alvo aqui para baixo, né? Sendo que foi perdido a mínima do ano. O que a gente poderia fazer é projetar essa lateralização, onde ele ficou desde dezembro de 2023 até o momento, né? Então, a gente conseguiria ter uma ideia de onde que esse mercado pode ir caso continue a cair, né? Então a gente tem aqui, vamos pegar os patamares que a gente tem marcado aqui, que seria essa linha vermelha e essa linha azul, e vamos projetar lá para baixo. A gente pode fazer isso tanto usando projeção de Fibonacci ou realmente só traçando aqui, né, um retângulo e jogando ele para baixo. Então, a princípio, o que a gente teria aqui para o óleo de soja seria algo aqui na casa dos $39, tá? Vou deixar marcado ali, deixar desenhado também aqui este retângulo para a gente, para futuras comparações. E só tirar esse fundo aqui, fica melhor. Tá. Fechou. Para soja, pessoal, soja ontem fez um dia de recuperação interessante, subiu 7 cents por bushel e hoje continua aí essa alta, subindo mais 10 cents por bushel, então totalizando entre ontem e hoje 17 cents, né, que é basicamente o que caiu na sexta-feira, né? Desculpa, na segunda-feira caiu 19 cents por bushel, é bastante coisa. A princípio volta a testar aqui essa região de novo, né? Dos 11,80, muito forte essa região, e que vai do 11,80 até o 12, né? No momento em que o preço conseguir passar essa região dos 12, essa soja aqui ela pode ficar realmente muito interessante, tá, pessoal? Mas no momento não é o que a gente tem, né? A princípio ainda é válida essa movimentação ali dentro dos 11,80 aos 12. Para o farelo, a gente teve ontem também um movimento de alta, de queda, caiu 0,82% e hoje vem subindo 1,12%. Esse mercado vem trabalhando acima também da sua resistência, interessante, né? Virou suporte agora, como já comentei com vocês, essa inversão de polaridade, né? A princípio a gente tem um alvo lá na casa dos 367 para esse rompimento que foi feito aqui na semana passada. Então tá legal aqui o mercado de farelo de soja. O trigo, pessoal, conseguiu
corrigir aí alguns dias, né? Após subir 6 dias seguidos, uma alta bem expressiva, né? Chegou a quase 12% aqui de alta. Corrigiu, fez 3 dias de queda e hoje vem subindo novamente. Sobe 1,54%. O trigo está interessante, conseguiu aí fazer um movimento de alta, tendência no curto prazo ela é de alta. Se a gente olha aqui para o médio prazo, ainda é baixista, mas com possibilidades fortes de virar, né? Pelo movimento que a gente está vendo aqui no diário, pelo menos. Milho também sobe lá em Chicago, subiu ontem 0,9% e hoje continua subindo 0,94%. Parece que destravou aí, né, após essa rolagem de contrato. O patamar de 4,47 que não era vencido há bastante tempo acabou sendo ganhado aí no tapetão, né, por assim dizer. Com a rolagem de contrato a gente saiu aqui de 4,40 mais ou menos para trabalhar aí praticamente acima já desses 4,47, né? Mercado se mantendo acima desse patamar, pode ir buscar a região aí dos 4,70 dólares por bushel e de uma forma mais otimista até 5 dólares por bushel. Aqui no Brasil não tivemos negociação, então não tenho o que dizer sobre o nosso milho, né? Para o dólar contra as principais moedas do mundo, ele caiu 0,64% ontem, uma queda bem relevante, tá? A gente pode ver essa queda aqui no nosso mercado no dia de hoje, uma vez que a gente estava fechado ontem. E as bolsas? Bolsas, a gente teve ontem decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos e também a fala do Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, né? E basicamente a taxa ela veio como era esperado, ficou em linha, né? 5,25 a 5,50. E a gente teve aí as bolsas caindo, né? Caiu 0,32% o S&P 500 e tivemos a Nasdaq caindo 0,72%. Nossa bolsa fechada também não tem o que dizer, né? Mas deixou aí na terça-feira uma barra totalmente de corpo aqui também. Complicado, né? Vamos ver como é que vai hoje, porque a princípio os mercados lá fora caíram e a gente teria que corrigir também esse movimento. Porém, pode ser que a gente já tenha feito isso antes dele acontecer, né? Se preparando já para essa possibilidade. Vamos acompanhar. O fato é que o Ibovespa está em cima de uma região de suporte muito relevante, vem tentando fazer sinais mais positivos, né? E pode ser que de fato a gente veja um desencadeamento de uma alta aqui, mas o mercado está tinhoso, está difícil. Tá? A princípio aqui ele deu continuidade nesse movimento de alta, fazendo um pivôzinho, marcando fundo, mas acabou negando, né? Já no dia seguinte. Então, caso o mercado venha trabalhar abaixo aqui desses 124,600, que foi a barra que deu início a esse movimento, aí a gente pode ver esse mercado vindo um pouco mais abaixo ainda, tá, pessoal? Quem sabe até lá na casa dos 121 mil pontos e 500. Então, vamos ficar de olho aqui para ver o que acontece com o Brasil. Sobre o mundo, Ásia e Pacífico, hoje ainda fechado, né? Xangai fechado. A gente tem Hang Seng, bolsa de Hong Kong, subindo 2,5%. Fechou já, né? A gente, Japão também abriu, mas está com uma queda de 0,1%. Coreia do Sul, 0,21% de queda. E Austrália, 0,23% de alta. A gente teve feriado ontem, acho que é interessante comentar isso antes de continuar ali, ver como é que tá o dia, né? O feriado do Dia do Trabalho teve na Alemanha, Suíça, Itália, França, Hong Kong, né? Que inclusive ainda está fechado. Brasil, México, China como um todo e também tivemos aí para o Reino Unido. Então, basicamente, a Europa como um todo aí ficando fechada. E por que eu estou dizendo isso? Né? Para a gente ver como é que está reagindo hoje a essa queda, a essa fala do Powell lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem o Eurostoxx caindo 0,2%, Inglaterra sobe 0,42%, Alemanha 0,21%, França caindo 0,61%, Espanha alta de 0,42% e Itália com uma alta de 0,21%. Então, apesar da queda nos Estados Unidos, a Europa parece que segue forte, né? Sem dar muita bola para o que aconteceu ontem.
e já vou comentar, né, o que aconteceu ontem. Basicamente, então, a gente teve aí a estabilidade dos juros, né, veio em linha com o que era esperado, então ficou tudo igual. E a gente teve aí o Powell falando que, de fato, esses juros mais altos ainda não começaram a fazer seu preço, não fizeram ainda esse ajuste da inflação, que os números continuam vindo muito fortes e que a gente pode então contar com menos cortes aí no ano, né? Então isso acabou colocando um balde de água fria aí no mercado. A gente também teve alguns dados durante esse dia que vieram um pouco mais positivos e impediram uma queda mais expressiva desse mercado, tá? Então a gente teve aí publicação do PMI industrial, que ele veio em linha, tá, pessoal? A expectativa era 49,9, ele veio 50, indicando aí um equilíbrio, né? E a gente teve também o ISM, que é o que o mercado mais dá atenção, e esse veio um pouco abaixo da expectativa, vindo em 49,2. Então isso acabou ajudando com que o mercado não caísse tanto quanto era esperado devido às falas, né? A gente também teve ofertas de empregos de outros, ou seja, criação de empregos um pouco menor do que era esperado. Isso também ajudou a dar uma segurada nessa queda que a gente viu ontem lá nos Estados Unidos. Então hoje a Europa a princípio reagindo de forma mais tranquila, né? E a gente tem futuros dos Estados Unidos também bem positivos, tá, pessoal? A gente vê aqui S&P 500 subindo 0,72 e Nasdaq subindo 1%. Dólar estável contra as principais moedas do mundo e um dólar mais misto contra moedas de países emergentes. Para commodities não agrícolas, a gente tem um minério no 0 a 0, minério de ferro, e uma leve alta aí para o petróleo subindo 0,52%. Então, a princípio, pessoal, o que a gente poderia esperar, né? Eu acredito que a gente pode ver aí um dólar mais negativo aqui no Brasil, então o real ganhando força, né? Ou seja, dólar caindo contra a moeda brasileira. E a gente pode ver a nossa bolsa fazendo um movimento de alta, tá? Apesar de ontem ter sido um movimento de queda nos Estados Unidos, mas vale lembrar que pode ser sim que a gente tenha antecipado este movimento de correção já na terça-feira, se prevenindo para os dados que viriam a ser publicados no dia de ontem, tá? Então essa é uma teoria que ela pode ser bem válida. Hoje, aqui a gente pode ter para nossa agenda um dia mais sossegado também, que teria uma correlação com isso que eu acabei de dizer, tá? Então um dia um pouco mais positivo para a bolsa e mais negativo para o dólar. E a gente não tem nada aí de tão interessante, relevante na nossa agenda. Pessoal, seria isso. Um grande dia a todos.